Ok, vamos então passar para a parte onde houve mais alterações, que foi no WCF, tá? Eu vou abrir então o projeto infra, C#, sys cliente. Pronto, e vou primeiramente comparar a estrutura dessas pastas aqui com a de um projeto do TDST RP 1.0, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o escrita fiscal, o WPF dele, o cliente, né? E nós vamos comparar essa estrutura com a estrutura que está aqui, tá? Bom, primeiro, para colocar esse sys cliente aí para rodar, né? Você vai adicionar aqui as referências que eu já mencionei. Aqui na pasta libs, essas DLLs do Ubuntu Export e o certwindow.exe, tá? Ele também faz referência aqui ao ribbon, tá? Isso aí, mas já está disponível, né? Aí no próprio Visual Studio, ok? Muito bem, então as referências são as mesmas. Daí ele faz referência ao projeto que está no servidor, né? Você deve então aqui adicionar uma referência ao serviço, que no meu caso aqui é esse, ó, localhost sysservice1 serviço sys. Tá aí ele. Como é que eu sei esse endereço aqui? Esse endereço está definido aqui no servidor. Aqui se eu clicar aqui no servidor, né, veja que eu estou no Visual Web Developer, botão direito, propriedades, aqui em Web, está definido aqui, tá? Mesmo endereço que eu estou fazendo referência aqui, tá? O endereço até aqui, né, ó. Ok? E esse carinha aqui, serviço sys svc, quem é? É o meu serviço aqui, ó, serviço sys svc. Então você coloca esse endereço, barrinha, o nome do serviço, e ele já vai enxergar o serviço lá com todos os métodos que estão disponíveis, né? Muito bem, vamos retornar aqui. Então esse serviço já foi adicionado. Aqui está ele, chamei ele de serviço sys reference, tá? Eu tenho uma pasta command. Aqui eu também tenho uma pasta command, onde eu tenho esse relay command aí, tá? Que é um esquema para que eu possa ficar executando alguns métodos dentro da minha viewModel. Ok? Lembrando que o esquema aqui é mvvm, né? Model, viewModel, mvvm, model, view e viewModel, tá? Esse é o esquema aqui que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui no esquema MVC, né? Então nesse esqueminha aqui fica tudo praticamente definido na viewModel, certo? Que seria o controller, né? Lá do esquema MVC, mas ele traz mais responsabilidades aqui para a viewModel, ok? E os elementos visuais lá na janela eles ficam vinculados, né, através de binds às variáveis, né, aos objetos que nós definimos aqui nessa viewModel, tá? Então esse relay command aqui ele permite, né, que eu execute aí alguns métodos da view, tá? É um esquema que permite isso daí, nós vamos usar bastante isso daí, ok? Pelo menos nessa evolução do código nós fizemos bastante uso desse relay command aí. Você vai ver como é que funciona, tá? Daí eu tenho uma pasta images. No projeto anterior eu tinha a pasta imagem e a pasta imagens, né? Ele começou com a pasta imagem, com várias imagens aí, umas imagens padrões que vinha sendo colocado em todos os módulos. Daí a partir de determinado módulo lá nós colocamos a pasta imagens, que começamos a trabalhar com ribbons, né? Essas imagens apareciam aí no ribbons então.
Ficou um negócio meio bagunçado, ficou essas duas pastas de imagens aí, tá? Como é que nós fizemos aqui agora? Nós temos a pasta Images, né? Temos aqui 3 imagens padrões. Na verdade, elas aparecem, essas imagens aqui, lá na janela de login, que é uma janelinha diferente das demais. Temos internos, são as imagens que aparecem nas janelas internas da aplicação, tá? Imagenzinha alterar, cancelar, CSV, excluir, exportar, ok? Aparece nos botões, né? Temos Navigator, são as imagens que aparecem no navegador, que vai aparecer em todas as janelas. E temos as imagens em títulos. Essas aqui sim as imagens que nós utilizamos no Ribbon, né? Lá no menu, naquela janelinha principal da aplicação, ok? Perfeito. Temos uma pasta Model, que nós também temos uma pastinha Model, né? Não está aparecendo nesse escrita fiscal cliente, porque provavelmente ele não tinha nenhum tipo de pesquisa, né? Essa pasta Model aqui, ó, ela que faz o vínculo com a Search Window, ok? Através dessa Model aqui que nós vamos realizar as nossas pesquisas. Ó, Search Window Data Source, tá? Não tem aqui no escrita fiscal cliente, provavelmente ele não tinha nenhuma pesquisa, né? Mas se nós buscarmos aqui em outro, ó, contratos cliente, ele tem lá a pasta Model com um serviço fazendo lá, né, o vínculo com a Search Window, tá? Então quando tem pesquisa, nós utilizamos essa pasta Model aí, tá? Juntamente com essa classe, é uma classe serviço, nome da aplicação, com os métodos aí de pesquisa fazendo vínculo com a Search Window, tá? Perfeito. Temos uma pasta Themes. Nessa pasta aí, ela também será encontrada aqui no projeto anterior, mas ela foi aparecer já no finalzinho lá do projeto 1.0, né? Quando nós incluímos a questão das abas dinâmicas, tá? Até então, quando apareciam essas abas dinâmicas, as abas eram todas estáticas, né? Todas as janelas apareciam ao mesmo tempo na aplicação. Depois nós incluímos as abas dinâmicas e aí aparece esse themes aí, que que ele define o tema das nossas abas dinâmicas lá, tá? Temos uma pasta útil. Nós também temos no projeto 1.0 essa pasta útil, onde nós temos essas classes úteis aí, né? Conversão de char para booleano, booleano para char, formato da moeda, conversão de rádio para string, string para rádio. E também lá no finalzinho do projeto 1.0 apareceu essa closable tab item, que é exatamente, né, o controle das abas dinâmicas. Os 4 estão aqui também, tá? Daí nós temos a pasta view. Lá também nós temos a pasta view. Só que lá no 1.0, né, nós deixávamos o menu solto na pasta view. E daí criávamos uma outra pasta com todas as janelas da aplicação, incluindo aí o login, né? As demais janelas, cada janelinha é separada em 3 partes. Então eu tenho um principal, uma lista, a principal, deixa eu ver aqui, ó, livro, lista, livro principal. O padrão é esse aqui, tá? Esse apuração e CMS aqui é um pouquinho diferente, essa janela, mas o padrão é esse daqui. Eu tenho o nome da janela normal, né? No caso aí fiscal livro, tem o fiscal livro lista e o fiscal livro principal, tá? Essa primeira aparecem os edits, né? Quando eu estou incluindo ou alterando um registro. Essa lista é onde aparece a minha grid com os registros aparecendo, e a principal, né? Essa principal aqui que aparecem os dados da lista juntamente com alguns botões, tá? Ele carrega a lista dentro dela juntamente com alguns botões. Isso lá no 1.0. O 2.0 está parecido, né? O esquema está parecido, mas nós modificamos para
ficar melhor, você vai ver como é que essa alteração ela foi realizada, tá? Aqui ó, no 2.0, né, pelo menos para iniciar o projeto 2.0, já na pasta View, nós jogamos todas as janelas. Sendo que eu tenho aqui um menu, que seria no projeto anterior esse cara aqui, ó, esse RP cliente, tá? E eu tenho esse principal, que no projeto anterior ficava aqui, ó, é esse principal aqui. Esse principal ele só tem lá um container para ficar recebendo as abas, ok? Você pode ver isso aqui, ó, principal. Ele tem apenas aqui um tab control, né, para ir recebendo as nossas abas, tá? Ele é um user control. Já o menu, ele contém aí, né, todas as os nossos botões do ribbon, tá certo? E ele joga aqui dentro dele, né, ele vai colocar o dock principal. Ele tem um dock principal, né? E ele faz referência aí àquele principal. Onde é que ele vai fazer essa referência aí? Se eu pressionar aqui F7, logo no construtor, docModulo.children.clear, docModulo.children.add um new sys principal. Tá? Então ele joga o principal aqui dentro, né? E a partir de então as abas elas passam a ser criadas aqui nessa região, tá? Muito bem. Isso aí também está funcionando como no projeto anterior, né? Já em determinados módulos nós implementamos o ribbon dentro do projeto e os outros módulos foram migrados para utilizar também o ribbon, ok? Uma outra diferença aqui, e agora essa é uma diferença grande, né? Que nós temos agora uma pasta botões, onde nós criamos uma barra externa e uma barra interna, tá? Então, no projeto anterior, esses botões eles eram incluídos dentro da própria janela, né? Se você quisesse alterar uma imagem que fosse, né, essa imagem do botão inserir, você tinha que alterar em todas as janelas da aplicação. E agora não precisa mais, né? Basta você alterar essa imagem dentro dessa barra interna ou dessa barra externa e aí já vai funcionar para toda a aplicação, porque nós utilizamos essa barrinha, nós incluímos ela, né, que ele é um user control, tá? Nós usamos esse user control dentro de todas as janelas da aplicação. E por isso nós estamos usando aquele command lá, né? Nós vamos ver depois como é que está funcionando esse command, porque dentro de barra externa aqui não tem nada implementado, tá? Então como é que ele sabe que quando eu clico no botão inserir, é para ele inserir um cargo, ou inserir um funcionário, inserir um colaborador? Vai ser através daqueles commands lá. Nós vamos ver isso daí posteriormente, tá? Então tem uma barra externa que aparece logo quando a aplicação, quando uma janela é chamada, né? E tem uma barra interna com esses dois botões quando eu estou incluindo ou alterando o registro. Essa barrinha aparece na minha janela interna. Ok? E para finalizar nós temos aqui o nosso ViewModel. Lá nós também tínhamos uma ViewModel, sendo que eu tinha aqui um RP cliente ViewModel e tinha um RP ViewModel base. Agora eu tenho apenas uma ViewModel base, tá? Essas outras ViewModel aqui, todas elas vão herdar de ViewModel base, tá? E aí, né, dentro de escrita fiscal, no caso aqui, né, e aqui eu não preciso mais ficar definindo aí, a não ser que eu junte todos os projetos, mas não é o caso aqui, né? Eu tenho as outras ViewModels aqui, tá? Dentro da pasta ViewModel mesmo, né? Então o namespace aqui, como é que ele vai ficar? Vai ficar sysclient.viewModel, tá? Por que foi feito dessa maneira aqui no 1.0? Porque imaginou-se, né, que em determinado momento poderia se juntar aí 2 ou 3 projetos, aí você teria um namespace mais qualificado, né? ViewModel, ponto, escrita fiscal. Vou juntar a escrita fiscal agora com contas a pagar. Aí ficaria ViewModel, contas a pagar, 2 projetos juntos. Mas imagino que não seja o caso, ok? A princípio fica assim mesmo, ViewModel e as ViewModels soltas aqui dentro da pasta ViewModel, né? E aí dentro de cada ViewModel dessa nós tivemos bastante alterações, tá? Por isso que nós vamos ter aí uma videoaula analisando uma ViewModel dessa e também a ViewModel base, tá?
Então já deu para ter uma noção aí do que mudou em relação à estrutura aqui no lado do cliente, né, na aplicação WPF, ok? Nas próximas videoaulas nós vamos continuar aqui no WPF analisando algumas características, tá certo? Para você entender o que é que nós temos pronto, né? E a partir de então nós vamos realizar as definições lá no ambiente de suporte.